Inundações repentinas fazem um grande número de mortos e desaparecidos no Nepal e na China. O presidente do Irão afirma que Estados Unidos não vão conseguir nada com a sua nova ronda de sanções económicas. O Canadá anuncia tarifas retaliatórias sobre produtos dos Estados Unidos no âmbito da guerra comercial entre os dois países. Incêndio em ala pediátrica de hospital no Paquistão mata 14 bebés recém-nascidos. A seca que assola a Europa expôs fósseis, naufrágios e vestígios de guerra ao longo do Danúbio. O recuo das águas revela partes do leito que estavam ocultas. As inundações no Nepal causaram a morte de pelo menos 160 pessoas, segundo os números mais recentes da agência Associated Press. O número pode vir a aumentar devido ao grande número de desaparecidos, incluindo mais de 340 cidadãos estrangeiros. Uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou à Euronews que entre os desaparecidos está uma portuguesa que se encontrava num posto fronteiriço. Testemunhas relataram que caminhões, casas e pessoas foram arrastadas pelas águas da cheia. O desastre também danificou a capacidade de produção de energia. O país mobilizou helicópteros e equipas de resposta a catástrofes para as zonas afetadas, enquanto várias autoestradas foram encerradas. Uma avaliação preliminar sugere que uma avalanche de rochas e gelo bloqueou o rio Lhende e desencadeou uma série de inundações. Já os meios de comunicação social estatais da China relatam um grande número de vítimas e pessoas desaparecidas no porto de Girong, no Tibete. Os Estados Unidos não vão conseguir nada com a sua nova ronda de sanções económicas, afirmou na quarta-feira o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Na segunda-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, apresentou planos para a guerra económica contra o Irão. Os líderes iranianos minimizaram o impacto das novas medidas. As negociações entre o Irão e os Estados Unidos estão num impasse, uma vez que as duas partes disputam o controle do Estreito de Hormuz. Entretanto, Teherão afirmou na terça-feira que não permitiria que navios militares transitassem pelo Estreito de Hormuz, ao abrigo de um acordo que a República Islâmica está atualmente a negociar com Omã. O tráfego com destino ao Golfo Pérsico, a partir do Golfo de Omã, passaria inteiramente por águas iranianas, enquanto a rota de saída passaria parcialmente por águas iranianas e parcialmente por águas territoriais de Omã. O primeiro-ministro israelita descartou também esta quarta-feira a possibilidade de um acordo diplomático com os líderes iranianos, que classificou como selvagens, e reiterou que se o Irão atacar Israel, a resposta será mais forte do que nunca. Netanyahu também se mostrou satisfeito com as novas sanções económicas impostas ao Irão pela administração Trump. O Canadá anunciou a imposição de tarifas retaliatórias sobre produtos norte-americanos à medida que a guerra comercial entre Ottawa e Washington se intensifica. Segundo o ministro das Finanças do país, o Canadá vai impor tarifas de até 50% a partir de 8 de setembro, visando 17 mil milhões de euros em importações de Washington. Esta medida surge na sequência da imposição de novos direitos aduaneiros de 50% pelos Estados Unidos, que afetam mais de 17 mil milhões de euros em produtos canadianos. Isto após o fracasso das negociações comerciais entre os dois países. Foi ainda anunciado um pacote de ajuda no valor de 4,6 mil milhões de euros para os trabalhadores e as empresas canadianas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ameaçou duplicar as tarifas sobre os veículos canadianos a partir de 2027. O governo de Espanha anunciou uma reforma das leis de imigração e asilo na sequência da crise migratória em Ceuta. O Conselho de Ministros aprovou um projeto de lei para harmonizar a legislação espanhola com o novo Pacto Migratório da União Europeia. A decisão surge após semanas de críticas à forma como foi gerida uma crise que causou dezenas de mortes e se tornou uma das mais graves da história recente do país. Se ha impulsado la tramitación de una nueva ley reguladora de la protección internacional, así como una modificación parcial
de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y de su integración social. Son anteproyectos elaborados con un enfoque evidentemente garantista, de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, el mismo enfoque que nos llevó, como bien saben, a rechazar el reglamento de retorno a terceros países. Pero también es una perspectiva que conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país. A reforma introduz novos controlos em Ceuta, Melilla e nas Ilhas Canárias, bem como um procedimento com a duração máxima de 12 semanas para determinados pedidos de asilo. Foi também criada uma estrutura de comando único para gerir a crise. Entretanto, a ministra da Defesa do país defendeu a soberania espanhola sobre Ceuta e Melilla. Cualquier amenaza o agresión que se realice a cualquiera de esas dos ciudades autónomas lo es a España. Ponen de manifiesto una vez más la necesidad de avanzar y reforzar una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea que refuerce precisamente una gestión eficaz de las fronteras. O governo está também a preparar novas barreiras físicas ao longo da fronteira com Ceuta e está a colaborar com Bruxelas para reforçar o envolvimento da Frontex. 14 recém-nascidos morreram na sequência de um incêndio num grande hospital em Islamabad na quarta-feira. O incêndio deflagrou por volta das 6h45 no terceiro andar da Unidade de Saúde Materno-Infantil do Instituto Público de Ciências Médicas do Paquistão. O incêndio terá sido causado pela explosão do compressor de um aparelho de ar-condicionado no interior da maternidade. A polícia afirmou que as vítimas apresentavam queimaduras graves, sendo necessário realizar testes de ADN para confirmar as respectivas identidades. मेरा बेटा 3 दिन से है 3 दिन से था कैसे कह सकते हैं कि जल के बच्चे एक बंदा और नहीं चला एक कुछ नहीं चला एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे क्यों बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे तुम लोग उनको बचा रहे थे तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है 4 घंटे बाद पुलिस आई है यहाँ पे चस्के लेने आए हैं एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं. O primeiro-ministro paquistanês lamentou a tragédia, tendo ordenado uma investigação ao caso. A seca na Europa expôs fósseis, naufrágios e vestígios de guerra ao longo do Danúbio, com a descida do nível das águas a revelar partes do leito do rio que estavam ocultas há décadas. No norte da Bulgária, cerca de 20 voluntários vasculharam a margem seca perto de Russe, depois de terem sido descobertos no mês passado uma mandíbula de mamute e fragmentos de presas. A última busca encontrou restos de animais, incluindo uma mandíbula de cavalo, bem como ostras fossilizadas, que datam de cerca de 60 a 65 milhões de anos. Para além da Bulgária, a descida dos níveis das águas expôs naufrágios da Segunda Guerra Mundial na Áustria e na Sérvia. Os restos mortais de 2 soldados alemães e uma mota surgiram em Budapeste. Estas descobertas surgem numa altura em que a seca, agravada pelas alterações climáticas provocadas pelo homem, levou os principais rios europeus a níveis excepcionalmente baixos, perturbando a navegação e revelando artefactos históricos. Na Bélgica, o maior país exportador de batatas fritas congeladas a nível mundial, as batatas colhidas este ano são mais pequenas do que o habitual. Isto devido a uma combinação devastadora de fenómenos meteorológicos extremos, incluindo chuvas intensas e tempestades no final da primavera, seguidas de um verão excepcionalmente quente e seco. Voilà, on voit que la terre est super sèche. Elle sèche sous forme de blocs, tellement c'est sec. Et on arrive à peine à sortir les pommes de terre hors du sol et on voit qu'elles sont toutes petites pour la date. On arrive au 15 août et normalement elles devraient faire au moins 4 fois la taille de ce qu'elles font là. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire de frites avec ces pommes de terre là. Mas a família Comain, que cultiva 500 hectares de batata, ainda tem contratos de fornecimento a cumprir. Vai recorrer aos estoques do ano passado em que a colheita foi excepcionalmente abundante.
E em Bruxelas, o proprietário da barraca de batatas fritas La Maison Antoine tenta adaptar-se. Ce qui est le mieux, c'est une longue pomme de terre et surtout une grosse pomme de terre. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, maintenant, comme les saisons varient très très fort en ce moment, eh bien, c'est difficile à trouver la frite parfaite. Com a diminuição da oferta, é provável que os preços das batatas fritas aumentem. A lenda da música country Dolly Parton faleceu aos 80 anos. A informação foi inicialmente confirmada pela família através de um comunicado. Mais tarde, o assessor da artista indicou que Parton enfrentou uma breve batalha contra o cancro. Cantora, compositora, atriz e empresária, Dolly Parton foi uma das figuras mais influentes da música country, marcando a cena musical e a cultura popular ao longo de uma carreira de décadas. No repertório da artista contam-se os sucessos Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, um sucesso mensurável também em números. Dolly Parton conta 10 vitórias nos Grammys e 55 nomeações, o que faz da artista a terceira mulher com mais nomeações na história destes prémios da indústria musical. A notícia da morte suscitou uma onda de reações por parte de figuras importantes da indústria do entretenimento. Dezenas de fãs também começaram as homenagens à artista. Muitos deixaram flores na sua estrela no Passeio da Fama em Los Angeles e no estado do Tennessee, onde a cantora nasceu. Donald Trump utilizou o Truth Social para homenagear a artista, referindo que o falecimento representa uma perda para milhões de pessoas. O presidente dos Estados Unidos decretou bandeira à meia haste durante uma semana.